E aí, moçada, tô eu aqui, professor Ferrari do Vestibulex, com a nossa aula de número 2 da Sociologia. Essa aula, ela também é mais uma aula assim de introdução, tá? A gente vai devagarzinho construindo os conceitos para depois a gente pegar de uma vez por todas a coisa de frente, tá? Então essa aula é uma introdução à Sociologia clássica. Conforme eu falei lá na aula de número 1, aquela que vocês viram de 0800 lá no YouTube, né? A sociologia clássica, ela surge a partir do século XIX, principalmente, né? E nós temos o trio da sociologia clássica. Quem é o trio? O Durkheim, o Marx e o Weber, né? Já vou falar um pouquinho sobre eles, tá? E as aulas seguintes, né, nós vamos ter uma aula sobre cada um desses pensadores. Mas o que eles vão se propor a pensar? Um pouquinho eu já falei na aula passada, mas vamos lembrar de algumas coisas aqui, né? Eu falei que o objeto de estudo da sociologia é a sociedade, né? A sociedade, então, ela é estudada. Eu falei para vocês que a sociedade tem os indivíduos, tem as relações sociais, as relações de poder, né? Então, a sociedade, além disso tudo, ela tem alguns padrões, né? São padrões que nós seguimos, tá? E às vezes a gente segue determinados padrões e a gente nem sabe o porquê. Ou então, a gente questiona alguns padrões. E muitas vezes questionamos também sem saber o porquê. E é aqui que a sociologia vem no nosso auxílio, tá bom, gente? Então, esses padrões da sociedade, uma coisa é importante. Esses sociólogos, eles concordam numa coisa: os padrões são impostos por meio da coerção social. O que é a coerção social? É algum tipo de violência. Claro que daí quando eu falo de violência, não vamos pensar só na violência física, né? Porque a gente pensa em coerção, vamos pensar o que coage as pessoas dentro de uma sociedade. Ah, a polícia, a violência, não é só isso. Quando nós estamos, por exemplo, numa sala de aula e que o professor dá bronca, isso é uma coerção. Quando o professor diz, você tem que tirar a nota, isso também é uma coerção. Quando a mãe dá uma bronca, é uma coerção. Quando você faz uma piada sem graça e os teus amigos te zoam, também é uma coerção. Então vejam, né, que não necessariamente a coerção ela é violenta ou ruim, mas ela faz o quê? Ela vai moldando o indivíduo dentro dos padrões da sociedade. E essas coerções e esses padrões, eles também podem ser explicados a partir do quê? Novamente, a partir das relações sociais. Só que a sociologia clássica ela vai se perguntar, tá bom, espera, existem as relações, existe a coerção, né? Então os indivíduos acabam às vezes coagindo uns aos outros, as instituições coagem os indivíduos, porque estamos em relações de poder, né? Nós temos toda essa estrutura montada, tá? E a grande pergunta que nós temos nesses três indivíduos aqui, né, no Durkheim, no Marx e no Weber, é quem que está na frente, o indivíduo ou a sociedade? Quem manda em quem? Tá? Eu coloquei aqui para vocês, indivíduo versus a sociedade. Parece até que é uma disputa, né? Às vezes é, às vezes não. O indivíduo, ele precisa da sociedade, né? Ninguém vive sozinho, certo? Pois então, o que a gente pode pensar sobre essa relação? Bom, novamente, nós vamos voltar para o nosso conceito de modernidade, aquela aulinha lá do YouTube que eu coloquei para vocês lá, certo? Olha só. O indivíduo, ele vai se afirmar, vamos dizer assim, a partir da Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Lá o indivíduo, ele tem uma prerrogativa maior sobre a sociedade. Isso nos traz, ou começa a trazer, a noção de direitos individuais, direitos civis, porque agora eu, enquanto indivíduo, tenho os meus direitos. Claro que eu também tenho os meus deveres, obviamente, tá? Mas então é essa relação, né? E essa relação nos faz pensar o seguinte, tá? O que manda, afinal de contas, entre o indivíduo e a sociedade? São estruturas sociais? Ou será que são padrões sociais, tá? Ah, Ferrari, isso é a mesma coisa, estrutura padrão? Não, cara, para a sociologia não é, meu querido, não é a mesma coisa, tá? Porque a estrutura social seriam regras que nos são impostas. Existem regras que nos são impostas? Existem, claro que existem, tá? Só que ao mesmo tempo, nós temos os padrões. Os padrões são o quê? Opiniões das pessoas. Então, quando você faz alguma coisa, por exemplo, que os teus amigos te zoam, né? O que vai acontecer? Você vai ter as opiniões que te cerceiam, tá? Ah, eu comprei um boné lá e os meus amigos me zoaram por causa do meu boné que é feio. Você deixou de usar? Você seguiu as opiniões. Ou seja, o teu boné que tu achou tão bonito, ele não se encaixa num padrão
padrão social. Então vejam que na verdade a gente acaba tendo essas duas coisas, né? E essa aqui é uma das grandes tônicas da discussão da sociologia clássica, certo? Agora eu vou falar assim, de forma bem rápida para vocês, sobre os três indivíduos aqui, tá? As nossas 3 próximas aulas vai ser uma aula para cada um deles, então não se preocupem se agora não ficar tudo muito bem esclarecido, tá? Então o primeiro cara que a gente vai estudar vai ser o Durkheim. O Durkheim, ele é francês, né? Ele é conhecido inclusive por ser um representante do positivismo, a gente vai falar tudo sobre isso na próxima aula. E o Durkheim ele vai dizer o seguinte, ó, a sociedade é quem determina o indivíduo, né? Então ele vai dizer que a sociedade ela é anterior ao indivíduo e quando o indivíduo nasce, ele já está à mercê da sociedade e é moldado por ela, tá? Depois do Durkheim, nós temos o Karl Marx, esse é mais famosão, né? Você já deve ter ouvido falar no cara, tá? O Marx, ele vai falar o seguinte: existe uma reciprocidade entre indivíduo e entre sociedade. Ao mesmo tempo que o indivíduo molda a sociedade molda o indivíduo. Vamos lembrar que o Marx, ele leu muito Hegel, né, quando era criança, tá? E ele trabalha a partir do quê? Da dialética. Certo? Mas aí a dialética a gente vai falar também num outro momento, tá bom? E por último, e não menos importante, né, nós temos o alemão Max Weber, né? O Weber ele já vai afirmar o quê? Que o indivíduo é quem determina a sociedade. Aí você vai dizer, tá, ô Ferrari, então esses caras eles discordam todos entre si. Pelo contrário, né? A gente vai perceber com o desenvolvimento do pensamento, com o desenvolvimento das nossas aulas, que na verdade uma teoria não exclui a outra, elas se complementam, ok? Mas aí como eu falei para vocês, tá? A gente vai começar a ver isso aí nas nossas próximas aulas. Vamos pegar primeiro o Durkheim, vamos falar um pouco sobre o Durkheim. Daí tu pega o teu materialzinho aí que tá disponível, né, cara? Dá uma lida também, complementa isso tudo, tá? O Marx a mesma coisa, o Max Weber a mesma coisa, certo? Porque lembrando, tá? A gente tem que pensar nisso como um grande sistema, né? Cuja intenção final é fazer o quê? Entender a sociedade, ou mais especificamente, a relação que existe entre indivíduo e sociedade. Tá bom, moçada? Então aí, ó, só para lembrar, né, vocês de se inscrever no nosso canal, tá? Curtir a nossa página, vai lá atrás do nosso Instagram, vai atrás do nosso Twitter. Nós estamos aqui para vocês, beleza? Agora dá um play aí na próxima aula e vamos seguindo, beleza? Abraço!